Boa tarde, eu sou Vera Occhiusi e vamos começar hoje um estudo sobre as runas, para quem gosta. Odin cavalga em seu cavalo Sleipnir, de 8 pernas. Achamos isto em um manuscrito islandês do século XVIII. Boa tarde. Vocês gostam das runas? É um oráculo também sagrado, não é? Então, para todos aqueles que gostam, hoje nós vamos começar um estudo sobre as runas, ok? Bom, a palavra runa, ela significa simplesmente mistério ou segredo. O significado básico é o mesmo em todos os dialetos germânicos antigos. Run em norueguês antigo, runa em alto-alemão antigo, run em inglês antigo, runa em gótico. Provavelmente, a palavra remonta a uma raiz relacionada à vocalização, um sussurro ou um murmúrio, e isso vem muito antes da escrita ou das imagens. Então, refere-se primordial e basicamente a uma ideia ou a um princípio expresso oralmente e ou por magia. E, em segundo lugar, a representação visual desse princípio. Então, deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Apareceu. Pronto. Então, a importância desse fato é que deve ficar muito, muito claro para quem quer que se interesse por magia ou por oráculos, né? As runas, embora elas não sejam uma linguagem no sentido habitual da palavra, constituem uma metalinguagem, ou seja, um sistema simbólico através do qual é provável transmitir um significado acima e além da capacidade da linguagem natural, do mesmo modo que a poesia. Na verdade, é bem provável que a poesia germânica clássica ela tenha surgido das práticas divinatórias rúnicas, ok? Então, as runas, elas fazem parte da cultura viking. Vocês gostam da cultura viking? Legal, né? E compõem uma linguagem de magia que vai nos ajudar e levar todo o nosso ser para uma evolução interior de alma e também a revelar mensagens divinas e ocultas, como todos os oráculos, mágicas e proféticas. As runas fazem parte, então, dessa tradição cultural dos vikings e, segundo o mito, essas pequenas peças foram encontradas pelo deus Odin, que as divulgou entre o seu povo como símbolos de sabedoria e do conhecimento de todos os mistérios dos deuses e dos homens.
Então, meus amigos, as runas são letras usadas para escrever nas línguas germânicas da Europa do Norte, principalmente nas Ilhas Britânicas e na Alemanha, uma região em que os povos germânicos habitam desde o século II. Esses caracteres são encontrados normalmente em pedras rúnicas, também em ossos, em pequenas peças de madeira, pergaminhos e placas metálicas. Um dos métodos de adivinhação mais antigo do mundo, né? As runas, elas são 25 pequenas peças feitas desses materiais que eu disse, com letras que compõem o alfabeto nórdico e são utilizadas pelos ancestrais desses países do norte da Europa. Nós já falamos, runa significa mistérios, ocultismo ou segredos, né? Na língua germânica. Vamos conhecer um pouquinho mais deste oráculo. Então, o que são as runas, né? Então, na verdade, as peças das runas, elas foram feitas pela população, né? E eles utilizavam madeiras, ossos, metais. As peças eram utilizadas primeiramente em jogos de adivinhação e também, além disso, para escrever poemas também. Elas eram consideradas como um valioso amuleto de proteção. Então, podemos dizer que elas simbolizam forças eternas e já existentes que o próprio deus Odin descobriu quando passou por uma grande provação. E por isso, elas são consideradas para todos um grande presente de Odin para a humanidade. Então, nós podemos dizer que este alfabeto é formado por muitos símbolos, né? E esses símbolos constituem forças poderosas também do cosmos, a nível de um inconsciente coletivo, né? Cada letrinha vai representar as forças do mundo e como elas influenciam as pessoas. Bom, hoje em dia, as runas, elas são mais populares entre os ciganos e os astrólogos, mas antigamente já foram associadas à bruxaria, fazendo com que fossem substituídas depois pelo alfabeto latino e até mesmo eram proibidas de serem jogadas. Então, como as runas funcionam? Como podemos jogá-las? Bom, primeiramente, as runas são divididas em 25 peças e formam 3 grupos com 8 ou 9 símbolos cada. No primeiro grupo estão os símbolos das realizações físicas. No segundo grupo das runas estão os símbolos das realizações emocionais. E no terceiro e último, os símbolos das realizações espirituais. Então, abrange realizações físicas, emocionais e espirituais para o nosso autoconhecimento. Bom, devemos embaralhar esses 3 grupos de runas dentro de um saco, né? E no primeiro passo, é preciso pensar ou dizer em voz alta o que se deseja saber.
Então existe, né, todo um ritual antes, né, de se jogar as runas. Depois você retira apenas uma peça sortida ali de dentro do saco em que você colocou todas elas. E atenção, puxe no sentido vertical. Depois nós temos todas as runas têm um significado e tem um lado positivo e um lado negativo. Este podendo ser chamado também de invertido. Então nós diríamos que quando ela sai num sentido invertido, ela tem o seu significado de sombra, né? Por isso é preciso de uma pessoa sábia para fazer o jogo e jogar, né? E jogar certinho, saber jogar, né? Então, ela pode significar riqueza, sucesso e muita alegria para o presente ou nos tempos mais próximos, né? Então, se a carta sair invertida, pode significar o quê? Perda de todos os lados, pessoal, social, como dinheiro, amizade, discórdia e frustração. Bom, nós temos aqui mais um pouquinho de explicação antes de falar sobre a runa sorteada para esta semana, né? Nós temos a teoria é uma teoria, né? É divinatório, né? Então nós podemos falar, né, que de uma compreensão de como funciona esse jogo de runas, né? O modo como o entendemos hoje pode ser diferente, talvez, daquele pelo qual um lançador de runas dos tempos antigos o via, né? Além disso, pode haver diversos níveis de compreensão agora na nossa época, né? Assim, por que pensar em teoria, né? Melhor é praticar, né? Sem se preocupar muito com tais assuntos. Para quem só está preocupado com a leitura das runas, naturalmente tais questões são mesmo absurdas, né? Tudo que uma pessoa quer é perguntar, não é verdade? E obter uma resposta desse oráculo. Mas, se as runas são mais do que um sistema de leitura de sorte, né, entre aspas, elas certamente são mais do que isso. Nós temos que tentar compreendê-la em todos os seus aspectos, né? Então, também, a teoria é um meio de praticar. Bom, então nós podemos dizer que é um jogo, né? Ao jogar as runas, né, nós estamos fazendo uma comunicação direta entre seres humanos e divindades de muitos reinos, né? É um oráculo. Essa comunicação se dá na metalinguagem dos deuses das runas, a forma exterior do presente de Odin. As peças de runas e toda a tradição relacionada a elas, bem como os métodos rituais para sua consulta, também eram consideradas um presente dos deuses. O primeiro runomante, assim que nós chamamos, runomante, foi o próprio Odin, que ao lançar as runas, todo adivinho está com efeito participando de um processo
divino, né? E de uma forma, é claro, intuitiva e imitativa. Essa é a essência da teoria tradicional do nosso jogo de runas, pelo menos do ponto de vista odiano, né? Do deus Odin. Outros povos dos tempos mais antigos teriam visto no processo divinatório, lógico, a voz desses deuses, e nisso foram encorajados todas as pessoas, todos os odianos, os que acreditavam em Odin. É um entendimento exotérico, tal como ocorre com todos os níveis verdadeiros de entendimento. Não está de todo incorreto. Entretanto, o que não se percebe aqui é que, durante todo o ritual, o runomante vai assumir um papel de Deus, entre aspas, para se comunicar com a realidade transpessoal e oculta, que são as runas. O runomante, de fato, precisa assumir este papel. E, a seguir, os resultados do lançamento das runas são comunicados a um nível humano da nossa consciência, né? E da consciência do runomante, aquele que está jogando as runas. E talvez das pessoas que estão envolvidas naquele momento. A energia do campo, entendido? Então, logo nós podemos dizer que o jogo de runas, ele não é uma atividade totalmente passiva. É claro, a vontade, o talento, o conhecimento e a evolução do runomante são importantes, né? Então, uma pessoa que vai jogar as runas, ela tem que ter um trabalho também de autoconhecimento, né? Ela tem que ter uma experiência de vida, ok? Então, sem esses elementos, as runas ficariam para sempre escondidas, ok? Outro aspecto da teoria tradicional vai envolver as divindades do destino. Elas são numerosas e predominantes dentro da tradição germânica. Podemos até atribuir-lhes cerca de 3 funções ou esferas de atividade. Nós temos as grandes Nornes, que é Urdri, Verdandi e Skuld. Esses 3 simbolizam a lei da ação e da reação, da causa e do efeito, do tempo e da sincronicidade. Existem também as guardiãs do destino individuais. São entidades ligadas a cada pessoa e que têm nas mãos o seu destino. Nós temos Orlog e, portanto, influenciam na sua vida e nas suas ações. Até certo ponto, o runomante, ele tem que buscar conhecer, sabe, essas entidades. Entre aquelas que pertencem a esse segundo grupo estão os Fetiche e as Nornir. São as Nornes menores, bem como, em certos casos, as Valquírias e Dizir.
Existem também os guias, ou seja, as entidades que supostamente manipulam as peças de runas para que caiam elas em determinadas posições. Os guias, então, podem ser os Norns, os Dízes ou até as Valquírias. E é preciso lembrar que, do ponto de vista odiano, essas entidades são, na verdade, partes do nosso eu, ok? Partes das pessoas, né, do eu das pessoas que estão ali naquele campo do jogo. As runas e o destino. A runa Perthro, ela é fundamental para a compreensão do contexto em que se dá o oráculo rúnico. Essa runa, ela contém os trabalhos secretos das 3 grandes Norns, que é Urdir, Verdandi e Skuld. São vastas forças do universo cuja manifestação é sinônimo da origem do tempo, inclusive da sincronicidade na nossa vida, do movimento, e, portanto, estão relacionadas à lei de causa e efeito e de tudo mais que existe. São forças etim obscuras, segundo o Völuspá. A essência do seu mistério está refletida no significado de seus nomes. Urdir é simplesmente o particípio passado do verbo verdar, que é surgir, tornar-se. Urd significa a verdade, na verdade, aquilo que foi. Em outras palavras, ela representa o passado. Verdande já é o particípio presente do mesmo verbo e, portanto, significa aquilo que é, ou seja, o nosso presente. Skuld deriva de outro verbo, skulur, que significa dever. Então, essencialmente ou qualitativamente, é muito diferente dos outros dois, porque significa o que deveria ser. Então, em nórdico antigo, isso tem conotações de dever como obrigação. Mas nos níveis mais arcaicos, quando essa expressão surgiu, ela indicava meramente aquilo que deveria acontecer devido às circunstâncias do passado. Além disso, é muito importante perceber que a antiga ideia germânica de tempo era construída sobre um modelo passado versus não passado. Se repararmos, nem o inglês moderno tem, na verdade, um tempo futuro, né? Ele precisa de um verbo auxiliar para formar esse tempo. Então, essa é uma característica muito comum nas línguas germânicas, no alemão, no inglês, no holandês e nos dialetos escandinavos. Mas nós temos, com efeito, um tempo passado que é real. Isso se deve ao fato de que, para a mente germânica, o passado é real, o futuro é apenas hipotético e sujeito mesmo às mudanças, e o presente é um eterno agora. Se esses conceitos forem compreendidos em sua plenitude, será fácil perceber a verdadeira natureza do conceito germânico do destino. Na Orlog,
não é fixo e imutável. Na verdade, é constantemente transformado por nossa ação contínua. No entanto, Erlog é uma força poderosa, de cujo alcance poucos conseguem escapar depois que certos padrões de comportamento se tornam arraigados dentro de nós. O conhecido fatalismo germânico é, em sua maior parte, um entendimento exotérico deste processo todo. O nosso Scout é influenciado e é até mesmo determinado pelo nosso Urdri, ou Weird. Então, o Weird é essencialmente a nossa ação passada, que foi formulada e gravada por todo o nosso ser. Ora, se nós acrescentarmos a essa teia já vasta, essa ideia germânica de reencarnação, surge uma imagem realmente complexa. Wirt parece, e de fato é, tão impactante porque as suas raízes costumam estar ocultas em um passado muito distante, né? Elas estão tão arraigadas dentro de nós que se tornaram invisíveis. E, além disso, a própria complexidade dessa teia de Wirt, todas as nossas ações e reações passadas, em todos os níveis da nossa existência, ao longo de todo o tempo dessas existências essenciais, faz com que seja imensamente difícil isolar esses fios. E no nível mais elementar, o poder de Wirt pode ser expresso por uma frase, que é difícil romper velhos hábitos. Então, através do jogo de runas, o Vitk, ou o mago, vai procurar chegar à raiz ou ao nível Wirt do assunto em questão, lá no fundo do poço. Duas expressões técnicas mencionadas talvez exijam uma análise muito mais aprofundada. Por exemplo, a Peter Bird, ou o renascimento, é o processo pelo qual todos os poderes e características essenciais de uma pessoa serão transmitidos para as gerações posteriores. Isto costuma acontecer naturalmente ao longo das linhagens genéticas. Por exemplo, o neto pode ser a reencarnação do avô falecido, né? Então, com esse renascimento, o neto também vai herdar o destino do avô, ou seja, o Rog vai ser afetado por sua herança. Então, a própria ideia de Erlog é muito complexa. A palavra significa literalmente níveis primários ou lei primordial e está indicando, na verdade, uma ação que está ancorada no passado. Mas Erlog age de duas maneiras. Refere-se tanto a ações passadas que nós realizamos nesta vida ou em existências anteriores de nossos eus essenciais, quanto aquilo que outras pessoas, ou seja, as forças impessoais, também nos legaram durante esse mesmo período de tempo. Então, em inglês,
a única forma que ainda preserva esse conceito é a palavra ordeal. Então, derivada de assunto primário, ou seja, provação, né? Primordial. É algo que foi gerado lá no passado. Assim, em teoria, os julgamentos por ordalhos, provas que causavam agonia, simplesmente demonstravam de maneira objetiva uma verdade bastante baseada em conceitos. E com essa explicação, deve ter ficado claro para vocês que o processo que o runomante busca investigar através deste jogo de runas não é estritamente só de causa e efeito. O processo nórdico formula um conjunto de probabilidades com base numa gama de ações e de reações complexas em muitos níveis de existência. Então, o jogo de runas é uma tentativa de reproduzir uma imagem dessa rede de Urd para que seu conteúdo possa ser analisado e bem interpretado. A teoria mais próxima desse modelo germânico é a da sincronicidade, que foi proposta pelo psicólogo suíço Jung. Uma sincronicidade é uma coincidência significativa na qual acontecimentos externos coincidem com um evento psíquico. A percepção que nós temos de um significado. Então, são momentos em que nossa alma e todo o mundo à nossa volta podem ser remodelados de algum modo, caso tenhamos consciência dessa sincronicidade. Precisa de se ter consciência desse processo sincrônico. Vocês sabem do que estou falando, da sincronicidade, né? Observar, né? As pessoas que chegam, uma frase que você lê no livro, tudo isso é sincronicidade, né? E você tem que perceber, nossa, parece que está falando alguma coisa para mim, né? Prestar atenção. O jogo de runas é mais uma tentativa de organizar as circunstâncias interiores e exteriores, né? É a alma e as runas, de modo, né, a tornar legível todo o centro dessa teia de Urd, do que de prever eventos futuros, né? Então é tentar encontrar o significado dessa teia toda. Então, a partir desse centro, nós vamos ser capazes de interpretar boa parte dos demais desdobramentos da trama, né? Desse mundo que nos rodeia. Nós podemos, inclusive, enxergar o mundo todo, né? O passado e o presente, arquetípico e mundano. Aqueles que conseguem ler as runas são ou serão capazes, né, de expandir a sua visão de modo a esclarecer todos esses fatores condicionantes de qualquer situação na nossa vida. E as linhas da teia de Wirth poderão ser expandidas na nossa consciência. E com isso, todo o conjunto de probabilidades que cerca todos os eventos que ainda estão ou estarão por vir, né, a ser vislumbrado por todos nós.
Selvit que considerar o padrão da Yggdrasil como uma estrutura tetradimensional e o ato de lançar as runas como um meio para expandir a sua consciência ao longo de todos os caminhos propostos e que levam aos 9 mundos, então sim, o jogo de runas pode ser visto como um método para a expansão da percepção a partir de um ponto central chamado Midgard. Mas assim como Midgard é o fruto final da manifestação desses mundos de Yggdrasil, é também a semente a partir do qual vai surgir com certeza um novo crescimento. Então o jogo de runas pode nos oferecer os padrões prováveis desse nosso novo crescimento. E por fim, é preciso dizer algo sobre a experiência de Wirth. Na linguagem coloquial, a expressão inglesa Wirth, ou Wirth, tornou-se um símbolo de estranho. É uma pena, que antigamente, experiência estranha era aquela que parecia originar-se lá no divino, lá no mundo dos deuses. Uma experiência estranha fazia com que os pelos da nuca se arrepiassem e era considerada altamente significativa. Tais eventos e sensações eram mais sincronísticas do que qualquer outra coisa. As coisas ficavam claras de forma palpável e às vezes causando uma reação de temor ou assombro. Então, espero que esses ensinamentos, sirvam de algum modo, para todos nós. Arrepiou? Eu vou concluir esta introdução, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas a seguir eu vou falar sobre a runa que saiu para nós esta semana, ok? Beijo!